notícias aqui no NTV. O Léo não conseguiu gravar hoje, então pediu para eu substituir. Vou tentar, né? Substituir. É difícil substituir o Léo, mas vou dar o meu máximo para conseguir substituir o nosso amigo Leonardo Lacerda, tá, galera? Então vamos lá, estou aqui ao lado do meu amigo Marcelo Chuchu. Vai trazer muita informação para vocês, tá, galera? Muita coisa. Chuchu, diga o seu bom dia. Bom dia, não, boa tarde e boa noite para nossa audiência. Depende do horário que a pessoa está nos assistindo, Chuchu. Depende, a pessoa pode assistir de manhã, de tarde, de noite. Em qualquer horário a pessoa pode nos assistir. O YouTube libera aí, fica o vídeo aí gravado para todo mundo ver. Então, diga o seu boa tarde, amigo. Boa noite. Vou dar logo boa noite, Fabinho, porque esse vídeo vai subir por volta das 18 horas. Então, boa noite aí para o pessoal de casa. Estamos aqui, né? O Léo teve uma dificuldade hoje para gravar o vídeo dele. É uma missão meio inglória, né, Fabinho? Substituir o Léo Lacerda, né? O cara aí, um ícone da comunicação do YouTube, desse nicho de Vasco. Mas a gente está aqui para ajudar ele e manter vocês aí informados, né, com as notícias do Vasco. Mas é isso, não posso deixar de fora, né? Vinheta do NTV. Vou colocar ela aqui para o pessoal admirar essa vinheta do NTV. Solta aí. Então é isso, minha galera. Vamos às pautas. Vou discorrer aqui sobre as pautas que a gente vai falar nesse vídeo, tá? A gente vai falar do Rafael Paiva, que não recebeu ainda do Vasco. Vou trazer informação. O Lavega, o negócio está esquentando cada vez mais. O Piton, que já está cavando uma vaguinha ali no time, elogiando o novo técnico do Vasco. A questão do Davi Luiz, que se despediu, vai ficar livre no mercado. Agora é oficial e o Vasco tem interesse nesse jogador. E também o Dedé, o zagueiro que foi do Vasco, campeão da Copa do Brasil, falando do Vasco mais uma vez, tá, Chu? Sem mais delongas, vamos ao primeiro assunto deste vídeo, galera. Vou colocar aqui na tela informação do Vene Casagrande. Demitido no dia 24 de novembro, Rafael Paiva ainda tem dinheiro a receber do Vasco e está em contato com a diretoria para resolver a situação. A quantia não é considerado alta. Até o momento, o treinador não recebeu salário de novembro proporcional e verbas de rescisão do vínculo, tá, Chu? É essa informação. Eu apurei, tá? Que o Vasco já está tentando se movimentar para resolver, tá? Assim como está na informação dele, existe esse problema, mas o Vasco, o Pedrinho, já está se movimentando para resolver. Chuchu, o que você tem a dizer sobre isso? Será que está começando a faltar dinheiro no caixa? Eu acho estranho uma notícia dessa, né, Fabinho? O Paiva não era um grande salário do Vasco. Se ele não tivesse sido demitido, ele não receberia o mês de novembro, normalmente. É muito estranho isso. Tudo bem que tem as verbas rescisórias, mas o Paiva só assinou o contrato de treinador, ele era interino, a partir de um determinado momento, eu não me lembro em qual mês ele assinou um contrato de técnico do Vasco mesmo, né? Deixando de ser substituto. E aí, essa notícia, parece assim, Fábio, uma coisa normal no Vasco ficar devendo, principalmente aos profissionais do futebol. Então, cara, eu acho isso uma vergonha para o Vasco. O Vene Casagrande traz essa notícia aí. E, cara, realmente não deve ser uma verba muito alta, né, que vai fazer diferença nos cofres do Vasco. Aí vem a pergunta, será que o dinheiro acabou? Será que os jogadores estão com salários em dia? Será que está todo mundo recebendo mesmo? Cara, são coisas que a gente tem que se perguntar. A gente não pode deixar isso passar em branco. Então, tomara aí que, né, a notícia do Vene acredito que seja verídica, né? E sendo que o Vasco não é verídico, eu já confirmei, tá? Eu confirmei. Eu não quis dizer que seja verídico no sentido de desmentir. Sim. Entendi. Eu quero, entendeu? Assim, sendo uma notícia que agora veio a público, que pelo menos esses caras aí da diretoria do Vasco tomem vergonha e paguem a quem trabalhou aí, o Paiva, com tantas críticas que o Paiva sofreu, mas a gente tem que dar também os créditos do Paiva pelos bons resultados e pela classificação final do Vasco, entendeu? Então, cara, o cara é merecedor de receber o dinheiro, trabalhou, e, cara, que ele seja feliz em outro lugar, mas sem deixar uma dívida para trás. O Vasco deixa uma dívida com ele para trás. Tá, então é isso.
Rafael Paiva tá precisando receber esse dinheiro. Também não acredito que seja muito, porque ele era treinador da base, né, Chu? Não deveria ser um salário dos mais altos, né? Não deveria ser. Não deveria ser. E quando assumiu um técnico novo, que foi o Felipe, que nem técnico né? Ele não exerceu, ele não foi ser técnico do Vasco, ele foi um substituto ali. Então, não fez diferença nenhuma na folha de pagamento e não justifica o Paiva não ter recebido, sabe? Então, é estranho demais. Então, vamos seguir aí, Fabinho. Vamos falar um pouco de mercado da bola? Vamos lá. Que informação que veio lá do Uruguai, tá? Do jornalista Matias Torres. A próxima semana, Joaquim Lavega viaja para o Brasil para firmar contrato com o Vasco por 3 temporadas. Então tá esquentando o negócio lá do Uruguai, o jovem Uruguai, né? A gente já falou muito sobre ele. Então parece que o negócio está esquentando. Eu não consegui confirmar essa informação, sendo sincero aí com a nossa audiência. As informações que eu tenho são as que vêm lá do Uruguai. Eu já mandei mensagem para o empresário dele, já perturbei o empresário dele, mas não me responde, tá, galera? Então, não estou conseguindo avançar nessas informações, mas a gente traz aí o que está vindo lá do Uruguai, repercutindo uma informação de um jornalista lá do Uruguai, Chuchu. Parece que o negócio vai esquentar, né? Ele vai chegar de graça ao Vasco, o contrato dele com o River Plate do Uruguai está se encerrando, então ele chega livre ao Vasco, meu amigo Chuchu. É um jogador, é uma aposta, né, numa jovem promessa do futebol uruguaio. Eu já falei que eu acho estranho essa saída do Lavega, se ele é realmente uma joia, deixar ele sair assim praticamente de graça, eu não entendo. Parece o Real não, eu sei, mas o River tá parecendo até o Vasco, né, que deixa suas joias, né, potenciais joias, sem renovar o contrato, término de contrato, e aí sai de graça. É estranho isso, mas enfim, é uma aposta do Vasco. O garoto tem bons números lá no time dele, no River Plate do Uruguai. E assim, se vier, beleza, Fabinho. Tranquilo, o Vasco não vai investir nenhum dinheiro, além de salários e luvas, e a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Agora, eu não sei se existem outros times interessados, mas como ele vem de graça para o Vasco, eu acho que existe uma grande chance dele vir para o Vasco pelo fato de ser de graça. Se ele tivesse com algum valor rescisório, tivesse que pagar, não viria. Então, vamos esperar aí a semana que vem, né, Fabinho? Porque semana que vem já é ano novo, né? Quando ele diz semana que vem, deve ser terça, deve ser quinta ou sexta-feira do ano que vem, porque ele não vai vir esse ano, né? Não vai vir nas festas, coisa e tal. Então vamos aguardar, né, Fabinho? Ou, quem sabe? De repente, ele quer passar as festas no Rio de Janeiro, né? De repente, quer ir lá na praia de Copacabana, né? Então ver os fogos. É uma festa, né, tradicional no mundo, né? Bem conhecida, bem famosa. Quem sabe ele já não vem, fica no Rio, assina um contrato com o Vasco já começa a trabalhar. Já começa a trabalhar, né, para o Campeonato Carioca. Vamos ver o que vai acontecer. É um canhoto, tá? Joga na ponta esquerda, também joga na ponta direita. É muito promissor. Ele é jogador da seleção uruguaia, né, de base, né, Chuchu? Então é um jogador aí muito promissor, mas o que me chama a atenção é que o futebol uruguaio está muito caído, né, Chuchu? Esses jogadores chegam aqui, têm muita dificuldade de jogar, e eu não sei, eu tenho um pé atrás, tá, galera? Com esses jogadores sul-americanos. O Vasco não tem dado certo com esses jogadores. Não só o Vasco, os outros times também vão buscar jogador sul-americano, mas eles estão tendo muita dificuldade. O futebol brasileiro está muito mais competitivo que os vizinhos, Chuchu. Concorda? É verdade. E há uns vídeos atrás nós falamos sobre esse jogador. Eu até critiquei um pouco o futebol uruguaio e falei que não conhecia assim nenhum jogador atual do futebol uruguaio de destaque no futebol europeu, porque geralmente os caras vão para a Europa, né? Aqueles caras muito bons. Eu falei que eu não conhecia, não me lembrava, e algumas pessoas no chat, nos comentários, quer dizer, fala, poxa, Chuchu, tem esse aqui, e realmente aí eu lembrei de alguns nomes, não sabia nem que os caras eram uruguaios. E aí realmente tem uns 2 ou 3 bons jogadores na Europa, mas os que estão no Brasil, cara, o Pumita mais ou menos no Vasco, o lateral que está lá no Flamengo mais ou menos. O que tem maior destaque hoje no Brasil de Uruguai são os que estão no meio campo do Flamengo, né? Que é o Arrascaeta e o De La Cruz. Mas enfim, é isso. Vamos ver aí e torcer para que o seu rapaz assine com o Vasco, que ele dê certo, né, Fábio? Vamos aqui, uma nova informação aqui, seguindo o mercado da bola.
Tá acontecendo, tá? Eu tenho que me valorizar. Eu fui o primeiro a falar de Lucas Oliveira no Vasco. Interesse, o Vasco tinha interesse. Pedrinho e Felipe conhecem o jogador, descobriram o jogador nos tempos de Tigre Brasil. O Vasco tentou a contratação desse atleta na janela do meio do ano, não deu certo, ele foi para o Japão. E eu afirmei, só buscar aí o nosso X, a gente já falou sobre isso várias vezes, que o Vasco iria tentar a contratação dele novamente. O negócio está avançando. E eu falei com o Alexandre Matos, foi nessa sexta-feira, ele me respondeu. Falei que estava. Se perguntei, está fechando com o Vasco? Ele me confirmou, está fechando com o Vasco. Está na mão do empresário do Vasco a situação. Ele me respondeu exatamente assim. Tudo está na mão dos dois. O Cruzeiro já liberou o jogador. Então, tudo se encaminha para um acerto entre Vasco e Lucas Oliveira, tá? O zagueiro que está chegando no Vasco. O Gabriel Duarte publicou o seguinte: o Cruzeiro encaminhou a venda do zagueiro Lucas Oliveira para o Vasco. Manterá 30% dos direitos econômicos numa futura venda. O clube também manterá 40% dos direitos Matheus Davó negociado com o Mirassol. Então, o que nos interessa é a primeira parte da informação. Então, Chuchu, Lucas Oliveira muito próximo do Vasco. O Cruzeiro pediu só para ficar com 30% dos direitos econômicos. O jogador aí que não se firmou no Cruzeiro, ele foi para o Valladolid. Ele foi bem no Valladolid, tá? A gente critica muito o Lucas Oliveira, mas ele foi bem no Valladolid. Se você buscar os números, ele foi bem. Ele subiu com o time espanhol para a primeira divisão, mas ele acabou não ficando lá, mais por conta dele também. Ele queria voltar para o Brasil, mas acabou que ele não se firmou no Cruzeiro, e o Cruzeiro emprestou de novo para o Japão. Aí no Japão ele não conseguiu jogar, e está voltando agora para o futebol brasileiro e vai vestir a camisa do Vasco. Lucas Oliveira, mais uma vez falando desse zagueiro. Agora Vasco. Pô, vai, tem que ir, né, Fabinho? Porque, ó, é amigo do Felipe, é amigo do Pedrinho. Amigo não, né? Eles trabalharam com esse jogador lá no Tigres, né? Na época que eles estavam juntos, trabalhando nesse clube. Mas assim, Fabinho, é um jogador que não me agrada, me desculpa, não me agrada, não se firmou até hoje em lugar nenhum, não foi bem no Cruzeiro, não foi bem... Foi bem no Valladolid. Foi bem, eu não sei. Números, pode ser, né? Pode ser, você diz, eu acredito, mas, cara, depois foi jogar lá no Japão, no time da segunda divisão, o time foi 14º, agora está voltando para o Brasil, porque também ninguém quis renovar o contrato lá no Japão, também não sei se ele teve interesse, está voltando para o Brasil e vai jogar no Vasco. Interessante, né, Fabinho? Como é que o Vasco virou um celeiro de jogadores que não se firmam em lugar nenhum. Sabe, o Vasco só vai desse tipo de jogador. Então, cara, eu gostaria muito que essa negociação não se concretizasse e isso obrigasse o Vasco a buscar um zagueiro de verdade no mercado. Enfim, a informação que eu tive, Fabinho, é que o Vasco, contratando esses dois Lucas aí, eles vêm só para compor, que o Vasco vai contratar um outro zagueiro, que vai ser titular absoluto. Não sei, não acredito em mais nada das informações que venham para mim, assim, sem um nome, que não seja uma coisa concreta que eu possa falar, mas a nossa realidade hoje é João Vitor e provavelmente Lucas Oliveira titular, tá? No Campeonato Carioca. Lá para frente eu não sei o que vai acontecer. Não, acho que o Vasco vai fechar ainda com algum zagueiro. Tem essa esperança que o Vasco vai fechar com algum zagueiro de ponta, tá? Eu fiquei sabendo que sim, mas eu não sei o que é zagueiro de ponta mais para esses dirigentes do Vasco, realmente eu não sei. Mas, cara, vamos ter que esperar. Com esses dois aí, não vai dar certo. O Vasco tem hoje 5 zagueiros certos no elenco, né? Que são esses dois que estão chegando aí, mais o João Vitor e os 2 meninos da base, já que o Maicon está saindo, o Léo Pelé está saindo, o Rojas está saindo. Tem o Gamarra não, como é que é o nome dele? O Capasso. O Capasso está voltando, tem mais um. Manuel Capasso. Cara, que eu prefiro, tá? Entre os dois Lucas e o Capasso, eu prefiro o Capasso. O Capasso está em alta. Ele foi campeão nacional lá no Paraguai. Para a gente ver, né, como o futebol sul-americano está fraco. O Capasso foi destaque lá no time dele, no Olímpia. O Capasso foi campeão, fez gol importante. E aqui no Brasil não consegue rodar. Impressionante. Porque o nível do futebol brasileiro é muito acima, né, Fabinho? Muito acima, Impressionante. Impressionante. E aqui já não é dos melhores, né, Chu? Sim. Vou para ver como é que os outros estão muito abaixo. Muito baixo. A prova disso é que o Brasil ganha todas as Libertadores, Chuchu. Praticamente. É isso aí, é verdade.
Vamos aqui continuar em mercado da bola. O Davi Luiz tá oficialmente livre no mercado, tá, Chuchu? É um jogador que o Vasco fez uma consulta. Eu estou tentando apurar se houve avanço, alguma coisa, mas não estou mais conseguindo falar com o empresário. O empresário não me responde mais, não sei, mas estou tentando, galera. Vamos ver se eu consigo alguma coisa a respeito do Davi Luiz. Não vou falar o que eu não sei. Aqui, ó, especulado vai, seguido Davi Luiz grava vídeo se despedindo do Urubu, tá? Então, o Davi Luiz está livre no mercado, Chu. É um jogador que está ali no perfil que o Vasco busca. Zagueiro experiente, zagueiro com bagagem e livre no mercado, Chuchu. Tem o Davi Luiz aí no mercado, livre. Cara, por mais críticas que eu tenho ao Davi Luiz, né? Cara, ele é melhor do que os dois Lucas que estão chegando no Vasco. Isso aí ninguém pode negar. O Davi Luiz é refúgio, é um ex-jogador. Cara, eu acho que assim, o Carille é um técnico que joga muito baseado na defesa. E assim, a passagem do Davi Luiz pelo Flamengo, que é um time totalmente ofensivo, prejudica um pouco para quem já está nessa idade. E o Davi Luiz ficou 2 anos, se eu não me engano, no Flamengo, né, Fabinho? Teve tempo de se adaptar. De repente, acho que dois, eu não tenho certeza. Não, mas ganhou bastante. Continuou vitorioso. Claro, também estava no elenco poderoso. Cara, se ele vier... Em 2021, ficou de 2021 a 2024, foi mais. Então, 3 anos. 3 anos. 3 anos. Cara, então, assim, melhor do que esses dois, ele cara, não tenha dúvida. Com certeza. Não tenho dúvida. É o zagueiro que eu queria, que eu preferia? Não. Também não é. Mas em relação a Lucas Oliveira e Lucas Freitas, né? É isso. Cara, não tem como pegar que o currículo do Davi Luiz, e mesmo com a idade que ele tem, ele vai ser muito melhor do que esses dois. Eu colocaria uma força danada nessa tentativa aí pelo Davi Luiz, que eu acho que é o zagueiro que está aqui, ele já está no Rio de Janeiro, está livre no mercado. O Pedrinho, eu fosse o Pedrinho, né? Eu marcaria uma reunião com o Davi Luiz, o staff dele, olho no olho. Quanto você quer para chegar no Vasco, Davi Luiz? E daria, cara, daria. Claro, se não fosse algo absurdo, né, Chu? Não fosse algo fora dos parâmetros, eu ofereceria para ele um bom salário, porque acho que vai ficar dependendo de Balbuena, se resolver com os russos, trazer um outro zagueiro, vai papar mosca, Chu, vai papar mosca, porque já aconteceu isso outras vezes. O Vasco tem que também ir logo no que está mais perto aqui e forçar logo essa barra, na minha opinião, tá? Minha opinião é essa, não sei se o Chuchu concorda. Fabinho, às vezes a gente tem que pesar entre o que é mais fácil e o que é certo. Né? No caso, para mim, o certo seria um jogador como o Balbuena, tá? O certo, em atividade, capitão, jogando o ano todo, né? Tá em forma. Pronto, é o certo. Um fácil mais ou menos, né? Davi Luiz, livre no mercado, dentro do que o Vasco está aí, da realidade do Vasco, de não ter dinheiro para pagar uma rescisão de contrato, nada dos direitos, mas tem um entrave aí, o alto salário do Davi Luiz. O Davi Luiz, ele tem que ter consciência, dizem que o salário dele lá no Urubu girava em torno de 1.800.000. Eu não sei se é verdade. Mas, cara, nenhum... Veio da Europa, né, Chu? Veio da Europa. E com o currículo dele, ele teria que ganhar mesmo. Assim, mas ele tem que ter consciência que no Brasil, além de Cruzeiro, Atlético, Flamengo e o Botafogo. Nem o Botafogo paga tanto assim, não, Fabinho. O Botafogo não paga tanto assim, não. E o Palmeiras, nenhum time vai pagar esse valor a ele. Ele vai ter que reduzir. Vai ter que reduzir a pedida dele. E, de repente, reduzir bem, porque ele não está mais valendo tudo isso. Reduzir bem. Sim. Então, eu acho assim, o Davi Luiz, se ele quiser realmente continuar atuando em qualquer clube do Brasil, ele vai ter que ter vai ter que diminuir o salário dele. Ou então, se ele quiser manter esse salário, só se aparecer algum time lá do mundo árabe que esteja disposto a pagar o valor de hoje, para mim, no Brasil, ele não tem condições de receber. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Vou continuar apurando sobre isso para ver se eu consigo trazer alguma coisa aí para nossa audiência. Chu, vamos agora às 2 últimas pautas do vídeo.
Vamos O lá. nosso querido Piton já está fazendo meio de campo para continuar bem na equipe, tá, Chuchu? Mais um que elogiou o Carille. Vou trazer aqui as aspas dele. Vamos botar aqui na tela, ó. O Lucas Piton elogiando o Carille, Chuchu. O Lucas Piton sobre o Carille. Tem uma imensa gratidão, porque foi quem me subiu para o profissional. Então, mais um aí, falando bem do Carille. Já está cavando a vaga no time, Chuchu. Ele é titular, né? Acho que não precisa disso. Mas o que é interessante saber que o Carille chega num time que ele conhece algumas peças, né, Chuchu? É importante isso, né? É verdade, Fabinho. Só que é o seguinte, o Piton não seria vendido para a Europa nessa janela, jogador valorizado, jogador que tem dupla cidadania e jogaria na Itália. Rapaz, no Vasco, cada notícia... Está desvalorizando o Piton, será? Está dito, claro. Né? As Passa atuações... o tempo, desvaloriza mais, né, Chu? Sim, as atuações dele no final da temporada foram horrorosas. Isso aí não... E, cara, eu nunca achei que o Piton tivesse futebol para ir para a Europa. Eu acho que a única coisa que credenciava e poderia facilitar mesmo o Piton ir para a Europa era o fato dele ter uma dupla cidadania e diziam que ele ia para a Itália. Enfim, não vai para a Itália, pelo menos nessa janela, parece que não, e ele já está cavando. Agora, o Piton está se sentindo ameaçado por quem nesse elenco do Vasco? Pelo mas Leandrinho? Eu acho que não é ameaça, não. Eu acho que ele, de repente, ele só falou porque gosta do Carille mesmo, Chuchu. De repente, não é nem cavada. Pode ser, Fabinho, mas jogador gosta disso, né? O Vasco acabou de renovar com o Vitor Luiz, que é um jogador extremamente eficiente no setor defensivo, entendeu? E assim, não se compara nem com o Piton, mas em relação ao setor defensivo. E aí o Piton, malandramente, está lembrando ao Carille: Carille, você me subiu, lembra de mim? Estou aqui, né? Quem sabe? Eu não sei, Fabinho. A gente trata essas coisas assim de uma maneira mais jocosa, né? Porque, cara, eu acho que o titular absoluto da posição é o Piton. Ele não tem necessidade de cavar, né? Mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Eu acredito que ele caso saia do Vasco, eu acho que só pode sair no meio do ano, tá? Na janela do meio do ano. Agora não sai, não. É isso. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ao último assunto do nosso vídeo, Chu. O último assunto, o Dedé, tá? O Dedé que falou do Vasco. Ele foi no jogo das estrelas lá do Zico. E o curioso é que o filho dele estava com a camisa do Flamengo. E isso repercutiu. Aí o Dedé falou o seguinte, ó. O Dedé diz que é torcedor do Vasco ao posar para foto com seu filho rubro-negro. Dedé, Raíssa Simplício, que já participou aqui de lives com a gente. Não sei se o Chuchu estava nos dias. Dedé aqui com o filho que é torcedor do Flamengo. O ex-zagueiro, no entanto, disse que é Vasco. Aí, ó. O filho do Dedé. O Dedé não conseguiu fazer o filho Vasco, mas o Dedé cravou que é Vasco. O que você tem para falar sobre isso? Cara, eu não sei se o Dedé é Vasco, juro pra você, não sei. Ele era Botafogo, né? Ele já falou isso. Jogador é aquela coisa, né, Fabinho? Ele fala pro público o que ele quer, na hora que ele quer, e ele diz também o que agrada. Infelizmente, o Dedé saiu do Vasco, né? O Dedé era para ter continuado no Vasco, no meu entendimento, forçou uma barra, saiu. O Vasco que forçou a saída dele, você sabe a história? É verdade, é verdade. O Vasco ele queria ficar no Vasco, mas o Vasco precisava muito do dinheiro e o Vasco meio que forçou a saída dele para ele ser vendido ao Cruzeiro. O Vasco é verdade. Aí depois o Vasco especulou a volta do Dedé em algum momento, né, quando ele estava retornando da contusão. O Dedé falou que o sonho dele, que ele jogaria no Urubu, foi público, foram palavras dele, desprezou o Vasco, a torcida do Vasco que tratava ele como mito, né? Era o mito, Dedé, não era o apelido dele? Mito? O mito, né? O mito deixou de ser mito para muita gente que ficou decepcionada com essa declaração de que ele queria atuar no Flamengo e não voltaria para o Vasco. E aí agora está aí o Dedé com o filho com a camisa do Flamengo e ele se dizendo Vasco, né? Cara, aí é complicado da gente acreditar, confusão, né? Sim. Lembra do Léo Jabá? Lembra do Léo Jabá quando chegou no Vasco? Falou que a família dele toda era Vasco, só Vasco, né? Aí pegaram uma reportagem dele lá, uma entrevista quando ele entrou no Corinthians ou no São Paulo, falando que a família dele era Corinthians ou São Paulo, todo mundo. Cara, jogador de futebol é assim mesmo, cara. Então, assim, Dedé,
está devendo a torcida do Vasco. Fez muito dentro de campo, mas você está devendo, tá? Aquela declaração pegou muito mal. Então é isso, galera. Que o Dedé siga aí a vida dele, seja feliz. E, galera, é isso. Último sábado do ano. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero ter substituído quase a altura, quase. Eu sei que é impossível chegar no Léo Lacerda, mas eu juro que tentei. Um beijo aí para todo mundo. Diga aí o seu tchau aí para a galera, Chuchu. É isso aí, galera. Boa tarde aí, boa noite para vocês, né? E é isso, Fabinho. A gente veio aqui, né? Cumprir uma missão muito difícil. Eu acho que a gente não chegou nem perto do Léo Lacerda, nem perto. Você é um otimista, mas quem é o reclamão aqui da dupla sou eu. Então, galera, fizemos o possível. Espero que a gente tenha agradado vocês. Um bom sábado aí, um final de semana muito bom para todos. Um abraço. Um abraço, meu fiel escudeiro. Um abraço aí para nossa audiência. Comentem o que vocês acharam. Debatam com a gente. Comentem sobre todas as nossas informações. Vou seguir apurando daqui. E é isso, galera. Um beijo para vocês. Um beijão. E saudações Cruz Maltinas. Um beijo aí.